Preparem-se para uma viagem no tempo a um filme que ousou misturar tudo: espadas, feitiçaria, ficção científica e o elemento X, a estética exagerada dos anos 80. Estamos falando de Crew, um épico de 1983 que tentou ser o novo Star Wars, mas falhou miseravelmente nisso, mas que acabou se tornando um clássico cult que ninguém esperava. Vem pra Central Pop. Sejam todos bem-vindos! Eu sou o Elvio, seu narrador e guia neste mundo cheio de inveja pelo sucesso dos outros. E para quem não sabe do que estou falando, hoje vou comentar sobre o filme dirigido por Peter Yates e distribuído pela Columbia Pictures. E Crew é a prova de que até o fracasso pode virar lenda. E antes de esquecer, deixe seu like, inscreva-se e não deixe de comentar. Agora vamos para o vídeo. Sobre o elenco, temos algumas surpresas para quem não conhece a obra. Muitos dos atores eram ilustres desconhecidos na sua época, mas você consegue imaginar Liam Neeson de Busca Implacável e Robbie Coltrane, o Hagrid antes da fama, como coadjuvantes de luxo nessa aventura? Pois bem, eles estavam lá, ajudando a dar vida a um conto que parecia saído de um álbum de figurinhas. E sobre o que é essa história? Bem, vou resumir. O planeta Crew é um pequeno e pacato reduto, cheio de misticismo e um visual medieval, com reinos, cavaleiros e magia, que vive sobre a sombra de uma antiga profecia. Pois claro, toda obra que se preze tem que ter uma profecia, mas ela é interrompida por uma ameaça intergaláctica. Uma criatura surge conhecida somente por a Fera e seu exército de caçadores. E é aqui que começam as falhas do roteiro. Que custava dar um nome à criatura, mas não, decidiram chamá-la só de a Fera. Mas continuando, eles viajam pelo espaço em uma nave fortaleza que parece uma montanha alienígena ambulante, quase uma versão pobre de Mordor, simplesmente porque sim. E nesse cenário caótico que o príncipe Cowen e a princesa Lisa decidem se casar, na esperança de unir seus reinos. E aqui outra questão que é de certa forma uma narrativa pobre. Os casamentos arranjados em qualquer obra medieval que se preze costuma se relacionar a questões políticas para evitar guerras ou mostrar poder. Vide Game of Thrones ou mesmo Duna, mas aqui o diretor achou que seria uma questão muito complexa e decidiu não adentrar nos nuances por achar que deixaria o filme muito difícil para que o público assimilasse, pois não eram acostumados com esse conteúdo, acabando, portanto, perdendo a oportunidade de se aprofundar na narrativa, focando somente na invasão do planeta. E por falar nisso, é claro que a Fera não estava para convites e cerimônia. Em um plot twist de filme B, ele sequestra a princesa Liz, bem ao estilo do Copa levando a princesa Peach. Bitches, 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 com direito a Stormtroopers genéricos que deixam Cowen à beira da morte, sendo resgatado pelo sábio ancião Ynir. Agora é a vez dos mocinhos, e o plano é simples, é muito anos 80. Eles precisam encontrar uma arma lendária, juntar um grupo e salvar a princesa, ou seja, bem básico. E a arma mágica é intitulada de a Glaive. Pense nela como uma estrela ninja com esteroides. E a busca por Lisa transforma-se em uma jornada para encontrar a Fortaleza Negra, que como um cerco cósmico, se teletransporta para um novo local ao final de cada dia. No caminho, Cowen reúne uma irmandade improvável, o atrapalhado mago Ergo, um bando de ladrões de bom coração, e nem era lacração, e o icônico Cíclope Rel, que é um cara enorme de um olho só, mas com uma lealdade inabalável. Aqui nós temos uma visão do quanto os criadores subestimavam o público, criando uma história tão simples que ficou genérica a tantas outras já criadas. Afinal, eram dois reinos se unindo, não sobrou nenhum soldado, todos foram mortos na festa. Aí, sabendo que o príncipe deveria ter um exército de soldados e súditos ao seu dispor, ele escolhe quem? Um grupo de ladrões. Se fosse somente isso o erro, talvez o filme tivesse conseguido ser bem recebido. Mas ocorreram muitas, e digo, muitas decisões desastrosas. A começar por um orçamento de 30 milhões de dólares,
algo muito além do normal para uma obra desse estilo, e isso é o que notificam. Algumas fontes falam que ele chegou a custar 45 milhões. Só para ficar mais claro o que eu estou falando, o primeiro Star Wars é estimado em 11 milhões de dólares, e Blade Runners, o caçador de androides, que é mais ou menos da mesma época, custou 28 milhões. Mas o que fez os produtores gastarem tanto em um filme de fantasia? A ideia de Crew nasceu na Columbia Pictures, na vontade de criar um filme de fantasia nos moldes de Dungeons and Dragons. Sim, o jogo de RPG. Tanto que, originalmente, o vilão seria um dragão, mas a criatura foi substituída pela fera para evitar comparações e possíveis problemas legais. E claro, o principal, orçamento. E o primeiro roteiro? O filme se chamava The Dragon of Crew, mas ficaria ridículo um filme com o título O Dragão de Crew sem dragão, fora que ficaram com receio de o filme ficar muito para a fantasia e não para a ficção, não conseguindo assim o público de Star Wars. A produção foi grandiosa, uma fortuna para a época. A maior parte do filme foi gravado nos estúdios Pinewood, na Inglaterra, com 23 cenários gigantescos construídos exclusivamente para dar vida ao mundo. Derek Maddins e sua equipe criaram miniaturas impressionantes, incluindo um castelo de Lisa com 6 metros de altura. Outro erro é que a atriz que interpretou a princesa Lisa foi dublada na versão original em inglês. A atriz original, Lisette Anthony, era britânica. O diretor Peter Yates achou que o sotaque natural de Lisette não se encaixava com o tom épico de fantasia que ele buscava. Mas como assim? O sotaque britânico não encaixar com o tema medieval? Então a voz final que ouvimos no filme em inglês pertence à atriz americana Lindsay Crouse. Lisette chegou a reclamar que isso atrapalhou a sua atuação. Outro erro foi a escolha para o ator principal. O principal problema apontado é que Ken Marshall não tinha o carisma ou a presença em tela que o público esperava de um protagonista em uma aventura épica de alto orçamento, especialmente em comparação com os contemporâneos como Harrison Ford e Mark Hamill. Seu desempenho foi por vezes considerado neutro ou inexpressivo para lidar com uma produção tão grande. E o som? A trilha sonora composta por James Horner e executada pela Orquestra Sinfônica de Londres é até hoje o ponto forte, considerada uma das melhores partes do filme, capaz de fazer qualquer um se sentir ao ponto de dizer eu quero enfrentar um exército alienígena. Mas ainda não respondi por que investiram tanto dinheiro em uma obra de ficção, pois bem, simplesmente inveja. Exato, jovem gafanhoto. É isso mesmo que você ouviu. Os estúdios da Columbia Pictures estavam desesperados para ter o seu Star Wars, depois que viram os rios de dinheiro que estavam vindo da obra de George Lucas. E o sucesso de Dungeons & Dragons entre as crianças e adolescentes parecia inspirador para ser usado como concorrente à altura. Mas vamos a mais um pouco de história para que vocês entendam os erros. A jornada dos heróis começa da seguinte forma. Temos o velho e sábio Ynir, que não está fazendo nada e desce da montanha para ir ao castelo, simplesmente porque sim. E Ymir é quem direciona nosso herói para encontrar a lendária arma, a Glaive. E por falar na Glaive, assim como os lightsabers são uma das armas mais icônicas do cinema, a Glaive foi criada como arma para competir com as espadas de luz. Na sequência, Ergo, o mago atrapalhado, se une a Colin e a Ynir, logo no começo da jornada, quando eles vão para a floresta, para então encontrarem o grupo de ladrões mercenários liderados por Thorkell e seus companheiros Leon Nilsson e Keegan e Home. Depois conhecemos o Vidente, capaz de ver a localização da Fortaleza Negra, e seu aprendiz, mas que logo é morto, sobrando assim para Ynir recorrer à Viúva da Teia, uma feiticeira, ou algo parecido, que tem o poder de ver o futuro, mas que é protegida por uma aranha gigante de cristal. E no caminho temos ainda o encontro com Hel, o Ciclope, sendo um aliado poderoso na jornada. E admito que é um dos que eu mais gosto. Mesmo sendo um filme datado, ainda acho que a maquiagem dele é uma das melhores. Até melhor do que muita coisa já feita hoje em dia. E tudo isso culmina na invasão da Fortaleza Negra. Claro que com direito a uma das cenas mais bacanas, principalmente para os jogadores de RPG, onde o grupo completo monta cavalos de fogo, que são animais que cavalgam sobre as chamas de seus cascos e são capazes de voar. Chupa essa, Papai Noel. Tudo ao embalo de uma trilha marcante de James Horner, uma prova de que uma trilha sonora bacana salva até uma cena com efeitos ruins.
E a partir daqui, a história é um festival de sacrifícios. Personagens como Hel cumpre seu arco de forma heróica, morrendo para manter a missão viva. Vale um detalhe narrativo na história, um dos poucos que realmente valem a pena. Segundo a lenda que existe neste mundo, os Cíclopes foram pessoas que fizeram um pacto com a Fera em troca de um de seus olhos para que pudessem ver o futuro. He was aiming at a Slayer, for they have ancient hatred between them. Long ago, his ancestors lived in a world far from Crow and had 2 eyes like other men. Then they made a bargain with the beast who was the leader of the Slayers. They gave up one of their eyes in exchange for the power to see into the future, but they were cheated. And the only future they are permitted to see is the time of their own death. They're sad, solitary creatures, born to know the day they will die. Achei isso muito bacana, pois traz um peso narrativo ao personagem que nem o protagonista tem. Então vejam o quanto esse roteiro não teve cuidado para equilibrar a criação dos personagens. Pois bem, o final é um espetáculo de fantasia épica, com Colin finalmente enfrentando a Fera. Ele atinge o vilão com a Glaive, mas a arma mágica super estilosa, incrivelmente poderosa e indestrutível, que não foi usada em nenhum momento do filme até agora, criada para competir com as espadas de luz, não foi o suficiente. Então que um ato de puro exagero romântico, ele e Lisa completam a união, ali mesmo, e eles ganham o poder de controlar o fogo. E junto com efeitos especiais maravilhosos que foram copiados por Acolyte, eles destroem a Fera em uma explosão de chamas. Ou seja, só para descobrirem que não precisavam de mais nada, somente de seu amor. Agora vai lá e explica isso para os personagens que morreram. E com direito ao maior dos clichês, a morte da Fera libera o planeta e a nave castelo se destrói. Afinal, todo lugar só se sustenta porque o vilão tá vivo. E a profecia se cumpre, com o casal se tornando líderes deste mundo e o filho deles governará a galáxia. Agora vamos entender. O filme teve vários erros em sua narrativa e execução, mas por que realmente não deu certo e por que virou cult? Nos cinemas, Crew foi um tropeço. Arrecadou apenas 16,9 milhões de dólares, menos do que o seu custo de produção. A crítica da época foi impiedosa. Muitos chamaram o filme de derivativo, uma salada descarada de elementos de Star Wars e Lenda de Rei Arthur. Críticos renomados como Roger Ebert o consideraram chato e ilógico. Crew chegou a ser indicado simultaneamente aos Saturn Awards como melhor fantasia e aos Stinkers Bad Movie Awards como pior filme. Sendo assim, ele ficou no limbo entre quem amou, quem odiou e quem não entendeu nada. E estamos falando dos anos 80, onde um filme para ser sucesso dependia diretamente do cinema e principalmente do boca a boca de quem assistiu primeiro. Mas, como todo bom produto dos anos 80, o fracasso se transformou em lenda. Crew encontrou seu público nos vídeos domésticos. A geração que cresceu assistindo ao filme na TV ou em fitas VHS, o abraçou. Eles não viam como um desastre, mas sim uma fantasia ambiciosa, visualmente criativa e cheia de carisma. Hoje Crew é admirado por sua personalidade única, uma colcha de retalho desajeitada, mas feita com paixão. Ele resume os anos 80, um herói improvável, um mago inesquecível, a promessa de uma arma mágica e clichês usados sem vergonha. E por isso que Crew não é um filme esquecido, e sim um clássico cult que nos lembra que nos anos 80 tudo era possível, bastava ter uma Glaive na mão e coragem no coração. Ah sim, uma outra curiosidade sobre a Glaive. Apesar de Crew não ter sido um sucesso de bilheteria na época, ele desenvolveu um forte culto de fãs ao longo dos anos. E a Glaive é o ponto focal dessa nostalgia, com réplicas e adereços feitos pelos fãs. Existe um mercado ativo de artesãos que criam réplicas em escala 1 para 1, muitas vezes feitas de resina, metal ou impressões 3D. Essas réplicas variam em qualidade, desde as versões para cosplay e até peças de exibição de grau de herói, com o máximo de detalhes possível, que custam centenas de dólares. E claro, os adereços originais do filme, extremamente raros e valiosos.
Os adereços originais usados pelos atores durante as filmagens são itens de colecionadores de alto valor, e em leilões, ocasionalmente, esses adereços, incluindo diferentes versões da glaive, como a versão de borracha para acrobacias, ou as versões com mecanismos da lâmina retrátil, alcançando preços significativos. Existe até um caso famoso de uma delas sendo vendida por $18.000. Em resumo, a glaive transcendeu o status de arma em filme cult para se tornar um verdadeiro ícone colecionável para os fãs de fantasia e ficção científica. E não posso esquecer da música, com direito a CDs duplos, com a trilha sonora marcante que até hoje é usada em eventos e convenções de fantasia. E no final é isso. Crew foi uma mistura de tudo: fantasia, ficção, um roteiro que uma hora tinha ideias incríveis e outra hora não sabia o que estavam fazendo, uma adaptação de Dungeons & Dragons que não tinha nada da obra, nem mesmo o dragão, que fora trocado por um alienígena. Atuações incríveis, junto com atuações fracas. Uma dublagem desnecessária para uma das atrizes, gastos exorbitantes com cenários, efeitos que já eram ruins para a época, tudo junto com muito heroísmo e músicas inesquecíveis. Sendo assim, impossível ter um equilíbrio de crítica entre quem assistiu e quem vem a assistir. E você, conhecia a obra? Qual sua cena favorita de Crew? Deixe os comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever para mais nostalgia cinematográfica. Fiquem bem e até a próxima.